Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Eu sou o Felipe Ciancafortes e hoje eu estou aqui com uma grande turma para a gente fazer um episódio bem diferenciado para vocês. Antes de tudo, não custa lembrar, esse podcast é realizado com apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Lembro também que estamos em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, tanto os perfis oficiais do podcast quanto os pessoais de cada um dos participantes. Então ficam todos convidados a nos visitarem, mandarem comentários, dúvidas, sugestões de pauta. A gente gosta desse contato com vocês, a gente aguarda, a gente gosta muito desse feedback. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui comigo, Carlos Renato Cunha. Grande abraço, ouvintes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos. Bruno Montenegro Sacani. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos ouvintes. Temos também aqui dois convidados especiais, O primeiro, Gabriel Bertin de Almeida, vocês já conhecem, já é o terceiro episódio que ele participa aqui com a gente, é o membro honorário do podcast. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Só pra deixar claro, Felipe, a gente tá gravando atrasado hoje porque o Gabriel estava jogando golfe. Ah, sim, a gente combinou de gravar 8 horas da manhã, agora já é quase 11, porque a gente tava esperando ele chegar aqui, mas tudo bem. Na verdade, estava trabalhando pra caramba e vocês ficam me maldizendo. Um dia eu vou ser assim também. Me coloquei isso como objetivo pessoal hoje. E, por último, em razão de ser o nosso convidado especial, o professor Demétrio Coelho Souza. Tudo bom, professor Demétrio? Tudo bem, prazer muito grande estar aqui com vocês. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Meu nome é Demétrios, eu sou advogado aqui na região de Londrina, sou professor da PUC, Campus Londrina, na Escola de Magistratura e com doutorado em Direito Civil pela UERJ. Tendo defendido a tese no ano de 2017. Então, pessoal, a nossa ideia hoje aqui, por que nós estamos em 5, trouxemos tantas pessoas, A nossa ideia é fazer uma coisa um pouco diferenciada. Hoje nós vamos falar de presunções, mas cada um de nós aqui tem uma especialidade diferente. Então eu, Carlos e o Bruno, somos tributaristas, Gabriel é criminalista e o professor Demétrio civilista. Então a nossa ideia é tratar das questões de presunções nessas três perspectivas e vamos ver o que dá, Vamos ver o que vai sair ao final dessa conversa. Então acho que antes de tudo, vamos tentar fixar aqui uma premissa, tentar situar vocês que estão ouvindo do que a gente vai tratar. Acho que a gente podia começar pelo Gabriel, Gabriel, como é que a gente pode definir como uma presunção jurídica? Bom, eu acho que as perguntas simples são as mais difíceis, Mas eu acho que a definição mais óbvia e mais eficiente de presunção é aquela que diz que a presunção é uma operação mental, antes de tudo. Então ela é uma operação lógico-dedutiva que liga um fato antecedente já dado a algo consequente, posterior, que se quer demonstrar. Então eu acho que essa é a definição, assim, de maneira muito objetiva, que me parece mais adequada. Se a gente fosse fazer uma diferenciação ali entre presunção e ficção, o que seria uma ficção? Então, que eu acho que também é relevante, Porque, não sei, mas ao menos no tributário isso tem um impacto muito grande. Na esfera penal a gente nunca usa, esse termo, não existe um instituto da ficção, Existem denúncias que são ficções, existem teses que são ficções, mas no processo penal, na teoria, ela não existe. Então, daí eu teria que recorrer quando você fala de ficção, eu penso em literatura, ou seja, em algo inventado, e a presunção está longe de ser algo inventado, Ela é uma operação que decorre da própria natureza humana, do nosso, de como a gente funciona, e a gente infere coisas, infere situações, e ela é um mecanismo de sobrevivência. Isso eu acho interessante, A presunção é um mecanismo de sobrevivência. Você não põe a mão em algo que está quente porque você já experimentou isso no passado e você presume que vai queimar de novo, só para dar um exemplo bastante banal. Então, em resumo, na esfera penal, a ideia de ficção, ela não existe. Vamos aproveitar nosso convidado, Porque senão, acho que é a pessoa que vai ser sabatinada hoje. Na verdade, a ideia é essa, Professor Demétrios, se a gente for entrar um pouco aí já no âmbito do direito civil, Como é que a gente pode ver essa questão das presunções e a importância delas para o direito civil?
A presunção, em complemento aqui o Gabriel acabou de mencionar, eu diria que a presunção é um processo de técnica jurídica, né? Através do qual o direito diz que é aquilo que aparenta ser, aquilo que provavelmente é. E no campo do direito civil é muito forte aquela questão da presunção absoluta e a presunção relativa, né? São presunções, ambas são presunções legais. Eu diria que se você fizer uma leitura bem superficial do Código Civil, você vai encontrar pelo menos 36 palavras relacionadas à presunção, presume-se, presumida, presunções, enfim. E o direito civil trabalha muito com essa questão, né? É claro que prevalece muito essa questão da presunção relativa, ou seja, aquela que admite prova em contrário. Muito embora também o próprio Código traga algumas situações em que a presunção seja absoluta, ou seja, que não se admite prova em contrário. Em complemento a isso, a própria jurisprudência, principalmente do TJ do Rio de Janeiro, tem construído teses estabelecendo presunções absolutas, como, por exemplo, o dano ambiental, né? É uma presunção absoluta, ou seja, é inimaginável ou seria pouco produtivo um poluidor dizer que não poluiu ao ter degradado o meio ambiente. Então, presume-se, né, que há a degradação ambiental e isso, efetivamente, não se admite prova em contrário. Mas eu diria, então, que a presunção seria esse processo de técnica jurídica com o qual o direito diz que é aquilo que é provável que seja. Isso facilita muito o trabalho do julgador, né? Se já há uma norma previamente estabelecida, o magistrado aplicaria. Caso contrário, ele deduziria, tiraria suas deduções com base em todo o conjunto probatório. E também, da mesma forma que o Gabriel mencionou ali no direito penal, no direito civil não há ficção, né? Tanto é que você encontra vários julgados dizendo que meras alegações não têm o condão de provar absolutamente nada. Então, muito se fala, mas aí vale aquela máxima, né? Alegaste não probaste é quase não alegaste, ou seja, alegar e provar é praticamente nada alegar. Professor, você falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Falou de presunções absolutas, inclusive algumas que a jurisprudência tem criado, mas falou que não há ficções. Como é que a gente pode definir isso? Não? O que seria uma presunção absoluta? O que seria uma ficção? E qual distinção, se é que há uma distinção entre elas? A presunção legal ela pode ser absoluta ou relativa, mas a presunção absoluta é uma situação tamanha que o próprio legislador já entendeu que aquele caso não seria o caso de você facultar a parte contrária à produção de alguma prova, né? Geralmente relacionadas a questões mais contundentes, né? Questões mais... Por exemplo, se você pegar o artigo 792, parágrafo 1º do CPC, diz lá que a fraude contra credores... Desculpa, a fraude de execução é ineficaz contra o exequente. Então, na verdade, para que tenha fraude de execução, tem que ter necessariamente o processo executivo. E nesse processo executivo, houve uma fraude, houve uma situação tal que não pode, de forma alguma, prejudicar o exequente, né? Que foi, eventualmente, lesado por uma manobra realizada por um terceiro, enfim, com vista à fraudar a execução. Então eu diria que a presunção absoluta, ela é uma situação imposta pelo legislador, dada a gravidade da situação retratada por uma determinada situação. Eu acho que essas palavras iniciais aqui do Gabriel e do Demetrios, elas servem para a gente começar um diálogo interessante com o direito tributário, viu, Felipe e Bruno? Assim, eu quero ouvi-los também sobre isso, mas o que a gente aprende no direito tributário sobre presunção, começa com aquilo que o Gabriel falou, né, fora do direito, presunção como um raciocínio, e aí tem uma questão interessante, mas aí é meio filosófica, né, os nossos ouvintes que nos perdoem, dedutivo, e aqui, na verdade, probabilístico seria indutivo, né, tem uma questão se é dedução, se é indução, uma discussão mais filosófica, e no direito, realmente, me parece muito próximo, quando isso é juridicizado, esse raciocínio pelo direito, muito próximo daquilo que o Demetrios falou também no direito tributário. As presunções no direito tributário, elas são técnicas, normativas, a gente pode depois aprofundar a questão dos tipos, né, que no direito tributário se utiliza exatamente essa classificação que o Demetrios mencionou, que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, lá no direito civil. São técnicas de aplicação do direito que acabam facilitando a aplicação do direito pelas autoridades que tem que aplicar, seja o juiz, num processo judicial, seja uma autoridade administrativa, né, que vai ser o caso do direito tributário, inclusive uma autoridade administrativa no caso do inquérito policial, que também é um processo administrativo. Então, me parece que o raciocínio é muito parecido. Aqui já temos esse ponto, esse alicerce comum. Então, a gente poderia começar nesse ponto. E a ficção, que o Felipe perguntou para o Gabriel e reiterou aqui para o Demetrios, a ficção no direito tributário, acho que a explicação normalmente é a seguinte, de uma forma muito simplória. Existe presunção jurídica quando o legislador ou no procedimento
elemento, eu faço um raciocínio dedutivo ou indutivo, não importa, de um fato indiciário, eu considero ocorrido um fato não provado. Por isso que ele é mais fácil, porque você não precisa fazer prova do fato. Você basta provar o fato indiciário. E na ficção, isso, gente, eu estou afirmando como se fosse uma paráfrase, né? De vários autores, um mix. Na ficção jurídica, eu teria a desconsideração da realidade. A realidade não importa e o direito cria algo abovo, alguma coisa assim. Isso seria um primeiro ponto. Aí quando você define ficção desse jeito, eu consigo pensar em ficções processuais penais que existem. Vou dar alguns exemplos que são conhecidos de todos. A idade penal é 18 anos, né? Isso serve para a capacidade civil. Mas então o Código, tanto a Constituição, quanto o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, quanto o Código Penal, todos eles consideram inimputáveis os menores de 18, o que significa que menor de 18 não pratica crime, já que a inimputabilidade é um pedaço do conceito de crime, da culpabilidade em particular. Então, se uma pessoa de 17 anos mata alguém, ela não pratica crime. Ela pratica um ilícito, mas ela vai ser punida fora do direito penal. Ô, Gabriel, desculpa te cortar, mas isso não é justamente uma qualificação jurídica daquele fato? Como é que eu vejo ficção? Então, eu vou aproveitar e dar aqui a minha opinião. Ficção é quando o direito fala alguma coisa que não é. É quando o direito vai criar sua própria realidade. Ele falou assim, ó, isso aconteceu, né? Uma coisa que faticamente, socialmente não aconteceu. Agora você está falando que um menor, ele não pratica crime, mas isso não seria justamente a qualificação jurídica do fato dele, né, das circunstâncias dele, que naquele contexto, pelo fato dele ser um menor, ele não pratica um crime, porque o crime é um instituto jurídico, é um fato tipificado como crime, mas como você falou, tem alguns elementos que naquele caso não estão presentes. Então, na verdade, não é que teria uma ficção, ele simplesmente não se enquadra naquela hipótese que a lei tipifica como crime. Ele não preenche aqueles requisitos que a lei exige para que haja um crime, mas ao mesmo tempo é uma ficção, se eu estou entendendo bem o que vocês estão dizendo, né, o que seja uma ficção, e eu repito, não existe a ideia de ficção no direito penal, na medida em que existem pessoas de 17 anos que entendem o que fazem, já que as pessoas amadurecem em idades diferentes, ou seja, isso não corresponde à realidade. Então a ideia de 18 anos é uma ideia que a ONU defende, que é uma ideia que pode servir como regra geral, mas que não corresponde à realidade. Por isso que alguns países, como já aconteceu no Brasil, no Código Penal do Império, por exemplo, em que existiam faixas de idade e em que a pessoa, você tinha idades a partir da qual ela era integralmente responsável e você tinha faixas de idade em que ela seria responsável a depender de quem fosse ela, de uma análise dela, se ela tinha capacidade de compreensão ou não. Isso é uma ficção. Como acontece também na presunção de violência de crime sexual, por exemplo, né? Então, se a relação sexual é com uma pessoa menor de 14, que é o que se chama de estupro de vulnerável, não se exige a violência real, né? Ou seja, a violência é presumida por conta da idade, mas isso não corresponde, isso não representa a realidade, porque não há violência de fato. A realidade é desconsiderada nesse caso totalmente, não importa, né? Sim, não importa. Você pode provar que na verdade não houve violência, que foi consentido. Isso, pois é. Então isso é uma ficção penal. Pois é, nesse contexto que vocês, se queremos, né, se quisermos chamar assim, é uma ficção. Essa história da ficção jurídica e tem muito a ver com a parte que você fez para o Gabriel, Felipe. Vocês sabem que no direito tributário, não é todas as linhas, mas há um foco muito grande no estudo positivista, né? E se você pegar o que Kelsen pensava de ficção, por exemplo, jurídica, ele vai falar que isso é uma discussão meio vazia, porque vai entrar mais ou menos no que você mencionou, porque o direito sempre cria suas próprias realidades. Então, você querer comparar o direito com a realidade fática não faz sentido, porque o direito, aí eu vou lembrar do David Hume, viu, Gabriel? O direito é dever ser, não é ser. Então, o que acontece? Quando o direito imputa uma pena para um fato, isso é uma criação artificial humana, que não tem no mundo natural, não é causalidade. Então, nesse sentido, tudo é ficção. Então, o direito inteiro é ficção. Não só as pessoas jurídicas. Aliás, um grande exemplo de ficção que se é dado, né? Pessoas jurídicas. Um outro exemplo de ficção, eu acho interessante, a gente pode comentar isso no direito civil, depois você me corrija, Demetrios, que é dado pelos tributaristas, tá? Então, eu quero um civilista corrigindo um tributarista. Falo da história do navio ser bem imóvel. Então, assim, no Código Civil, um navio não é um bem imóvel, mas o Código Civil diz que é bem imóvel.
Então esse é um exemplo de ficção, que eu discordo, mas depois eu explico por quê, se a gente tiver espaço. Na verdade é o seguinte, só complementando o que você disse, tem um professor da USP já falecido há muito tempo, né, o professor Alvino Lima, ele dizia que o direito é uma ciência que nasceu da vida e feita para governar a vida. Então, à medida em que a vida vai se desenrolando, é claro que novas situações vão aparecendo, né? E daria, sob essa perspectiva, daria para encaixar aí algumas ficções, como, por exemplo, a do navio e também da colheitadeira, né? O professor Caio Mário defendia que a colheitadeira, por exemplo, é um bem imóvel, por destinação, né? Bom, se você analisar a coisa em si, é um bem móvel, não é verdade? Mas a colheitadeira só se presta a trabalhar na terra. Então a colheitadeira seria um bem imóvel, por destinação. Eu não sei se hoje esse pensamento exposto pelo professor Caio Mário ainda tem prevalecido, mas eu sei que, tanto assim, no passado, e me parece que ainda está valendo, alguns bancos, inclusive, admitiam uma colheitadeira como objeto de uma hipoteca. Então, nessa perspectiva, assim, desse nosso bate-papo, seria uma ficção. Comparando o direito, né, a previsão normativa com a realidade fática, seria uma ficção. Mas sabe qual é uma coisa engraçada? É porque a ideia de bem imóvel já são ficções jurídicas também, porque elas não existem fora do direito. Então essa discussão vai longe do ponto de vista filosófico. Só para complementar, eu acho que no direito tributário a gente tem muitas presunções e ficções, né? E normalmente isso é utilizado a favor do fisco, né? Porque facilita a fiscalização, facilita a tributação. Então a legislação cria diversas presunções no seu próprio interesse, né? Só que essas presunções, muitas vezes, podem ser contestadas também pelo contribuinte, porque nós temos ali o princípio da legalidade. Então, acho que a presunção ela tem que ser entendida também em conjunto com os princípios, pelo menos no direito tributário, né, que são limitadores ao poder de tributar. Segurança jurídica, o princípio do não confisco, porque, obviamente, uma presunção não vai poder sobrepor ao fato tributário em si, o real ocorrido, né, sob pena de você estar ali criando uma tributação fora daquela que seria a devida pelo contribuinte. Você tem a capacidade contributiva, então tem essas limitações, né? E falando em ficção, uma ficção que existe no direito tributário é a equiparação do importador ao industrial, né? Justamente para fins de se cobrar o IPI. Então é mais um exemplo onde o fisco utiliza essa ficção justamente para fazer incidir. Olha, esse exemplo que o Bruno deu é interessante, porque a gente estava discutindo aqui, né? Se você for pegar mesmo pesado, o direito inteiro é ficção. O direito não trabalha com a causalidade, ele trabalha com a imputação. Não é algo natural. Mas aí você deu um exemplo do direito tributário, que eu acho que é diferente do exemplo do navio. Da colheitadeira eu nem conhecia, eu aprendi aqui. Mas qual que é a coisa interessante? Olha, o conceito de industrial no direito tributário, ele é fixado normativamente. O conceito de importador, ele é fixado normativamente. E aí vem o legislador, em determinadas situações, e fala, olha, aqui o importador é industrial. Ele mudou o próprio direito, ele fez um segundo nível. É como se fosse uma camada de linguagem. Eu tenho uma primeira camada de linguagem, eu tenho uma segunda camada de linguagem. E aí, muitos autores, gente, isso aqui na verdade é um campo minado, tá? Muitos autores vão falar que esse tipo de norma é igual do navio. Na verdade, não é ficção. Quando você lê em linguagem natural, parece ficção. Mas se você for analisar isso juridicamente, é uma norma de remissão. Na parte textual, o que você tem? Olha, importador é industrial, ou navio é bem imóvel. O que você tem, na verdade, se você for abstrair, segundo esses autores? Eu não estou nem me posicionando aqui. Eles vão dizer que, na verdade, é uma remissão. O legislador está usando a linguagem natural para falar o seguinte. Olha, para navios, aplica-se a hipoteca. Olha, para esses casos de importador, aplica-se o regime jurídico de industrial, né? Então, seriam normas de remissão. E daí, esses autores acabam negando a existência de ficção também nesse ponto. Olha, uma coisa que une todas as áreas aqui, tá? A maior ficção jurídica, segundo alguns tributaristas, eu não conheço como é o debate no direito penal e não conheço como é o debate no direito civil. É uma de teoria geral do direito, que é aquela que se presume, entre aspas, né? Que daí se é presunção, não é ficção, mas seria uma ficção porque ela nega a realidade. Presume-se que todos conhecem a lei e não pode se escusar o seu cumprimento. Então esse seria o primeiro caso que no direito penal, inclusive, isso é temperado, né? Para crimes, não é verdade? Tem pelo menos uma diminuição de pena, não é isso, Gabriel? Existe a ideia do erro, né, na esfera penal, mas também na esfera penal o desconhecimento da lei não é excusável, salvo em casos silvícolas, né, enfim, indígenas, coisas do gênero. Mas eu queria levar a discussão aqui para o seguinte ponto, que me interessa. O direito penal tem um sistema bem diferente porque ele tem a presunção de inocência como uma presunção muito forte, que é uma regra de julgamento, na medida em que, ao final do processo, se o juiz está na dúvida, ele deve absolver, né?
né? Então, nesse sentido, é uma regra de julgamento. Mas durante o processo, ela também é uma regra de tratamento, na medida em que as pessoas devem ser tratadas como se inocentes fossem, ainda que acusados, né? Então, isso já molda o processo penal pelo uso da presunção de uma maneira bastante significativa. Paralelo a essa presunção, a gente tem várias outras pequenas presunções legais, tais como o Demetrios mencionou no processo civil, né? Então, né, ele falou em 30 e tantas, e eu me lembro algumas de cabeça, assim, aquela da comoriência, né? Aquela do pagamento de prestações sucessivas, aí você pagou a última, presume-se que pagou a anterior. Ausente, isso. Né? Tem aquelas do casamento, do filho concebido, né? Tem tantos dias, tem umas situações assim, tem várias específicas. No processo penal você também tem o flagrante, o cara que é pego, que é perseguido, que é encontrado logo após o crime com objetos relacionados ao crime, é presumido o autor e pode ser preso. Então você tem presunções pontuais e no processo penal até contra o acusado, mas eu acho curioso que no processo civil, ou melhor dizendo, no Código Civil, no artigo 212, existe um dispositivo, e esse dispositivo eu acho bastante estranho, e ele diz assim que o negócio jurídico, abrindo aspas, né, o texto é assim: salvo o negócio jurídico a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, e aí vem incisos, e os incisos trazem meios de prova, testemunhas, documentos, eu não me lembro de cabeça, mas o inciso 4º vem e diz presunção, entende? Então, primeiro, parece bastante inadequado que o Código Civil inclua entre os meios de prova a presunção, que parece óbvio que não é meio de prova, então é uma técnica legislativa. Mas ao usar isso, ela parece autorizar o uso da presunção de maneira geral, né? Ou seja, podemos presumir coisas. E aí eu queria ouvir vocês sobre isso. Aproveitando, Gabriel, inclusive tem um civilista bastante conhecido, o professor Francisco Amaral, e ele é categórico ao dizer que presunção não é meio de prova, né? E isso vai de encontro ao que a crítica feita aí ao artigo 212, inciso 4 do Código Civil. E voltando mais um pouquinho, foi mencionado aqui, eu mencionaria aqui o artigo 322 do Código Civil, diz exatamente assim: quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece até a prova encontrar a presunção de estarem solvidas as anteriores. E o 324 diz: a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. E eu quis trazer ao debate esses dois artigos por uma razão muito simples. Me parece ser extremamente importante que o juiz tenha sensibilidade para investigar. Porque imagine a seguinte situação: artigo 324, repetindo, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Vamos imaginar que alguém invada a casa do credor e de lá subtraia o título que está garantindo o pagamento, né? E esse título acaba chegando às mãos do devedor que o emitiu e ele fala: não devo mais nada. Mas não foi isso que aconteceu. Então, é muito importante, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, que o magistrado ou o julgador, enfim, tenha sensibilidade de diferenciar aquilo que é e aquilo que aparenta ser. Porque tudo bem, todo mundo aqui sabe que o ônus da prova cabe àquele que alega, né? Alegacho, não probacho, quase não alegacho. E aí, como é que fica, né? Então, essas presunções me parecem que têm que ser analisadas com muita ressalva, não apenas pelos advogados, mas principalmente pelo julgador, porque não raras vezes esse tipo de coisa acontece. E aí a gente entra num outro cenário, ou seja, será que a sentença a ser proferida traz ou retrata o ideal de justiça tão almejado por todos? Aproveitando o que o Gabriel disse e o Demetrios complementou agora, eu acho que é interessante a gente recordar aquilo que o Demetrios comentou no começo, que são os tipos de presunção. Eu acho que esse artigo do Código Civil, que o Gabriel mencionou, quando ele fala que presunção é meio de prova, ele está se referindo a uma técnica de produção de prova. Porque uma coisa eu acho que a gente pode concordar, ainda que a presunção não seja um meio de prova, ela é uma técnica normativa para a produção de prova. Ela parece um procedimento, porque ela desconsidera fatos. Se você está presumindo, você está desconsiderando a prova real de determinadas situações. Isso, colocando entre parênteses, se a prova real de algo é possível. Não vamos entrar nessa questão filosófica, né? Já pensando que isso é possível. Então, o que acontece? Nós temos, eu acho que no direito tributário se usa muito aquela classificação que o Demetrios mencionou, eu não sei como que é no direito penal. Seria interessante a gente saber também. Então, se fala de presunção legal e presunção hominis, de fato,
ou presunção simples, né? Então a presunção legal é aquela que é prevista diretamente na lei, e a presunção omnes, ou de fato, é aquela que é feita no caso concreto, pelo magistrado, no caso do direito civil, no caso do direito tributário, pelo auditor fiscal. Talvez no caso do direito penal, pelo magistrado, óbvio, e também pelo policial do inquérito. Então, é uma presunção omnes, em que é aquela que não está prevista em lei, mas ele fala assim, pô, aconteceu A, aconteceu B, aconteceu C, é óbvio que aconteceu D. Né? Então, o cara, ele pega o contexto e presume. De outro lado, a gente tem uma outra classificação de presunções, que também é utilizada no direito tributário, eu imagino que vem lá do direito civil, né, que é o que foi mencionado, presunção relativa e presunção absoluta. Então, presunção absoluta, né, iure de iure, é aquela que não admite prova em contrário, presunção relativa é aquela que admite. E essas classificações, elas acabam gerando regimes jurídicos diversos. Quando o Gabriel mencionou o artigo do Código Civil que fala de presunção como meio de prova, me parece, me corrijam, que o Código Civil está dizendo que o aplicador da lei vai poder utilizar a presunção omnes. Ó, se tiver fumaça, você pode presumir que tem fogo. É mais ou menos uma cláusula geral nesse sentido. E eu não sei se existe isso no direito penal. Eu até queria ouvir o Gabriel. A ideia de presunção, de diferenciar presunção omnes de presunção legal existe. O Malatesta, famoso processualista italiano e tal, já faz essa diferenciação. Mas eu acho interessante que haja um dispositivo como esse no Código Civil, porque ele parece muito desnecessário, na medida em que a presunção é algo da natureza humana, e se você impedisse o uso da presunção, tanto na esfera tributária, quanto civil, quanto penal, você não chegaria a lugar nenhum, né? Então você pega assim, olha, uma pessoa foi morta num cômodo da casa, foi morta a facada. Foi visto saindo da sala uma pessoa com uma faca suja de sangue, né? Mas não existia outra pessoa na sala, né? Então parece justo presumir que ele seja o autor do crime, né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, não é necessário um dispositivo como o 212.4 que autorize expressamente o uso da presunção para você utilizá-la, né? Sob pena de não dar para fazer nada. Acho até, né, que isso é utilizado naturalmente, né? É intuitivo, né? Exatamente, não precisaria estar previsto na norma, né? Nesse caso, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, Bruno, que você colocou um bom ponto. O que eu tô ouvindo vocês falando, eu já escutei em algum lugar, não tenho tanto embasamento filosófico igual vocês, mas uma coisa é presumir. Outra coisa é você, se eu não me engano, é concluir por dedução ou concluir por indução. Se a gente for tentar pegar a palavra na literalidade, se você está presumindo. Mas na verdade, assim, às vezes eu vejo a presunção como uma coisa tão descolada da realidade, né? Então a lei coloca uma presunção, fala assim, olha, se você não demonstrar o contrário, eu vou considerar que isso é o correto. E outra coisa é, a partir de um determinado contexto, de um conjunto probatório que você levantou, você tem uma técnica de decisão que te permite chegar a uma conclusão a partir daqueles fatos, né, daquelas provas que são levantadas. E eu confesso que eu tô com uma séria dificuldade de vez com uma presunção. Eu acho que a gente está falando da mesma coisa. A presunção é uma operação mental, é um raciocínio lógico dedutivo que serve para que, a partir de fatos dados, de dados concretos, você infira algo novo, né? Eu até peguei aqui no ASIS a definição de presunção, uma das definições, né? A suposição que se tem por verdadeira, né? Então, aliado a esses fatos, você supõe que aquilo seja verdadeiro. Essa seria uma definição aí de presunção. E só acrescentando também, uma das grandes discussões hoje que nós temos aí no direito civil, principalmente aí sobre a perspectiva do direito civil constitucional, né, da Escola de Direito Civil Constitucional, tão bem difundida na Universidade Federal do Paraná, na UERJ, né, na Universidade Federal de Pernambuco, justamente a questão em torno do nexo de causalidade. Ou seja, o nexo de causalidade, o próprio Caio Mário já falava que o nexo de causalidade é o elemento mais sensível, né, da responsabilidade civil, e de fato é. Então você imagina a seguinte situação, um grupo de 10 torcedores e tem uma confusão lá, tal, alguém acaba sendo ferido, né? Quem foi, né? Quem efetivamente foi? E aí, no campo civil, como é que fica a questão do nexo de causalidade? Aquela discussão, a responsabilidade é solidária, a obrigação é solidária? Seria se todos tivessem contribuído para o dano. Aí é o artigo 942, segunda parte do Código Civil. Mas e se não há provas concretas em torno da pessoa que efetivamente tenha causado o dano, causado a lesão? Como que faz? Condena todo mundo? Né? Então aí também daria para encaixar um baita de um estudo em torno da presunção, porque como que ficaria a questão do nexo frente a essa presunção? Porque uma coisa é
certa. Alguém foi lesado. E aí? Aí entra uma outra discussão que eu acho muito interessante, que é o que se chama de modelo de constatação. Eu não sei se vocês estudam isso, né, nas áreas respectivas, mas a ideia de modelo de constatação é criar um modelo mental para o juiz decidir o caso. E isso não está na lei, mas existem construções doutrinárias que dizem que na esfera civil você tem um modelo, em que em uma esfera intermediária, como na improbidade, por exemplo, você teria um outro modelo um pouco mais rigoroso, e na penal um modelo ainda mais rigoroso. Na esfera civil, é lógico que o civil, quando você diz civil, ele é muito amplo, então o civil que trata só de dinheiro, ele vai tender a ter esse modelo menos rigoroso. O civil que envolve, sei lá, uma questão que tenha interesse de menor, ele vai exigir um critério, um modelo de constatação mais rigoroso. Mas no civil em geral, você teria um modelo de preponderância de prova, ou seja, aquele que trabalhou melhor no processo, ele ganha, né? No modelo intermediário, que muitos chamam de prova clara e inconvincente, não basta que um trabalhe melhor do que o outro, é preciso que, além de trabalhar melhor do que o outro, você construa a história de uma maneira convincente. E no processo penal você teria aquele modelo clássico americano de prova para além da dúvida razoável, ou seja, o Ministério Público, para condenar alguém, ele não precisa só trabalhar melhor do que a defesa, até porque a defesa pode ficar em silêncio, mas ele precisa eliminar todas as dúvidas razoáveis, né? Entende? Então, a presunção parece muito mais presente como essa operação mental simples no processo civil, como algo que vai influenciar no resultado. E no processo penal, por causa do modelo de constatação mais exigente, é necessário que se chegue mais perto do que seria a verdade. Ou seja, nesses ramos, a aproximação da verdade tornaria menos viável o uso de presunção. É aquela discussão que, não sei, eu ouvi na faculdade, não sei, o Bruno, o Felipe, o Demetrios, mas é de você se contentar com a verdade formal e com a verdade real, né? E lógico que a gente poderia aqui botar um raio filosófico e falar que não existe verdade em coisa nenhuma, que toda verdade, mas aí é uma outra discussão. Mas eu acho que isso é um consenso, né? Assim, não existe verdade real. Toda verdade é aproximativa, toda verdade é processual, seja civil, seja penal, seja tributária, né? A verdade histórica é uma verdade entre aspas, né? Mas de qualquer maneira, a gente poderia então talvez identificar dentro da sua explicação, Gabriel, essa verdade, por exemplo, buscada pelo direito penal como uma verdade com provas qualificadas. Então, assim, realmente a argumentação tem que ser qualificada em relação aos fatos, usando aqui o McCormick. Então você precisa argumentar de forma qualificada em relação aos fatos. O ônus argumentativo é maior para o acusador. Talvez, fazendo uma comparação com o direito tributário, a gente teria isso no processo administrativo fiscal, né, onde o fisco tem o ônus de provar a ocorrência do fato jurídico tributário também, né? Buscando a verdade real, a verdade material. Exato, e aí tem um probleminha que eu acho que não acontece no direito penal. É porque no direito administrativo e no direito tributário administrativo a gente tem uma presunção legal, que é a presunção da legitimidade e da veracidade dos atos administrativos. Então, o que o servidor bota no papel é a história da fé pública. Então, o que o servidor bota no papel é verdadeiro. E aí você inverte o ônus. E aqui que eu queria achar interessante, a presunção relativa, para muitos autores de direito tributário, é uma forma de inversão do ônus de prova. Porque a presunção relativa, o que ela diz? Olha, eu presumo A, mas você pode provar B. Só que eu inverti. Não é mais o Estado que vai ter que fazer, é o contribuinte. Eu não sei se isso aconteceria no direito penal de alguma forma, e no direito civil, né, os exemplos de presunção relativa. Aí vai ser as partes, né, do contrato. No direito penal, o que eu noto assim, de mais interessante que eu queria mencionar é que o uso da presunção aparece num contexto mais de política criminal. Olha que interessante, a gente nota movimentos muito claros no sistema penal de uso de alguns institutos. Vou dar alguns exemplos. O uso mais frequente da interceptação da comunicação telefônica, porque ela é muito invasiva e ela descobre melhor as coisas. Os juízes acabam cedendo na análise dos requisitos, facilitando, porque tem um motivo prático, né? A gente descobre mais as coisas. Uso de prisão, de condução coercitiva quando era admitida, que isso levava as pessoas a falarem, né? Entende? Então, uma coisa é a licitude, a legalidade, e outra é o uso deliberado para um fim específico. E nesse contexto, eu incluiria a presunção. Assim, a presunção é usada com mais frequência, você nota, de maneira visível, porque se chega a um objetivo, e o objetivo aí seria punir mais, né?
né? Ou seja, a presunção tem um uso para um fim de política criminal, né? Ou de política processual, né? No caso, entende? Então, não se trata de presunção legal, muitas vezes se trata até de presunção que contraria a presunção maior, que é de inocência, como acontece muito nos crimes fiscais, né? Já que, enfim, estamos no tributário ao pé do ouvido, né? Então, nos crimes fiscais, isso é muito, muito evidente que os juízes condenam presumindo as mais diversas coisas, porque no direito tributário se admite aquela presunção. Obviamente não é admitido no direito penal, mas eles assumem aquilo e assumem muitas vezes usando aquela ideia de independência de instância, que na verdade, no meu modo de ver, justificaria exatamente o contrário, ou seja, que o juiz penal fosse obrigado a não presumir a mesma coisa porque ele é independente. Ou seja, há uma colonização do direito penal pelas presunções de direito tributário que, em tese, são menos rígidas. Eles contaminam. Contaminam. Sendo isso, é muito evidente. E eu acrescentaria também, só voltando um pouquinho, né, nessa parte dos atos administrativos, muitas ações de improbidade sendo propostas pelo Ministério Público, né, onde partindo de atos supostamente com base em documentos, né, dotados de fé pública, em tese, mas ao desenrolar da instrução, prova-se que não houve. Porque o ato ímprobo é um ato de desonestidade, que não se confunde com o ato ilegal. Ou seja, nem todo ato ilegal é necessariamente um ato ímprobo, né? Daí eu volto, pelo menos na minha percepção, volto a insistir na ideia de que é extremamente importante que o magistrado tenha sensibilidade no julgar, né? Não podendo ser uma coisa automática, né? Sob pena de injustiças serem cometidas. Então, acho que pra gente encaminhar aqui para vamos dizer, uma parte final do episódio de hoje, assim, eu vou falar o quadro geral do direito tributário, mas tem divergências, né, gente? Sempre vai ter autor que diverge. E eu gostaria de ouvir o pessoal do direito penal e do direito civil. E a gente poderia daí dar alguns exemplos práticos aqui, o pessoal do tributário e das demais áreas. No direito tributário, é engraçado porque eu concordo uma coisa. Na questão da prova no direito tributário, não dá para afirmar que no processo administrativo tributário ou judicial tributário, a rigidez com as provas seja a mesma no direito penal. Não dá. É algo mais próximo ali do direito civil, com as presunções de legitimidade dos atos administrativos, do direito administrativo. De outro lado, a legalidade tributária, né, aquela questão de você encaixar a subsunção do fato à norma, é muito parecido com o raciocínio do direito penal. É muito parecido com o raciocínio do direito penal. Então tem todo um debate no direito tributário sobre se é possível o uso de presunções e ficções, né, e quais são os limites para isso. E a gente tem tratado disso em discussões acadêmicas. Eu tenho percebido, analisando a doutrina do direito tributário, que houve uma evolução, não no sentido de melhoria, só de mudança. Antigamente, digamos que a doutrina tributarista, ela rechaçava muito mais o uso de presunções e ficções. E isso passou a ser cada vez mais aceito aos poucos. Então, hoje me parece que a doutrina ela está aceitando muito mais o uso de presunções, né? E a jurisprudência sempre aceitou, tá? A jurisprudência sempre foi descolada, óbvio, não em todos os casos, né? Sempre teve também casos em que eles diziam que não era possível. Inclusive com decisões ad hoc que eram contraditórias em outros casos parecidos. Tal. Pois bem, no direito tributário o que me parece é o seguinte, os autores rechaçam o uso de ficções tributárias, aceitam com certeza, assim, hoje de forma predominante, o uso de presunções relativas, presunções legais relativas, né? Então, porque se aceitou prova em contrário, tá tudo bem, desde que a prova em contrário seja possível materialmente, porque senão vai ser uma prova diabólica, né? Porque senão é só um faz de conta de presunção relativa. Já as presunções absolutas houve uma variação. Então sempre houve autores contrários no direito tributário ao uso de presunções absolutas. E hoje em dia, aos poucos, têm aparecido autores que falam que isso é possível mediante determinadas condições. Então eu vou dar um exemplo aqui para a gente cortar do ouvinte, né? A gente está discutindo aqui de forma mais abstrata hoje, né, Felipe? Mas para o ouvinte, vamos lá. Presunção de omissão de renda ou receita por depósitos bancários. Olha, a legislação, a Lei 9430 prevê, Lei Federal 9430, prevê que presume-se omissão de renda, receita, com depósitos realizados na conta do contribuinte. Se intimado a explicá-los, o contribuinte não explica. É uma presunção relativa.
não precisa nem pedir ao judiciário a quebra do sigilo, né? Tem mais isso, né? O fisco mesmo já manda a requisição para o banco e vem os extratos e acabou, né? Se o contribuinte não provar que aquele depósito não é renda, vai ser tributado como renda. E é uma presunção relativa, porque se você partir do pressuposto que ele pode provar, a não ser que ele não possa, né? Aí... E é muito mais fácil, para o contribuinte provar a origem do dinheiro na própria conta do que o fisco. Se partindo desse raciocínio da média dos casos, né? É verdade. Já de um outro lado, eu vou passar para você, Felipe, acho que você quer falar, né? Já de um outro lado, uma presunção absoluta, por exemplo, no direito tributário, é o imposto de renda lucro presumido. Então, o que seria a renda da pessoa jurídica? Olha, seria o que sobra, seria o lucro. Para apurar o lucro, eu tenho que saber realmente a contabilidade da empresa, tudo que entrou, tudo que saiu. Se ela teve resultado positivo, ela teve lucro. Esse seria o lucro real, que a legislação chama de lucro real. Só que a legislação, já há muito tempo, né, é aceito no nosso ordenamento jurídico o lucro presumido. No lucro presumido, eu não vou apurar tudo que entrou e tudo que saiu da PJ. Eu vou olhar apenas o que entrou. E com base no que entrou, eu vou presumir o lucro da empresa. E essa presunção pode ser falsa, total. Ela pode ter prejuízo, inclusive. Aí vai ser... Alguns autores vão falar que é presunção, que é uma ficção. E aí, isso acontece no Simples Nacional, acontece em outros exemplos. Né? Então, aí nós já temos um caso de presunção absoluta. Por quê? Quando o contribuinte opta pelo regime do lucro presumido, essa opção é vinculante para o ano calendário, para o exercício. Né? Então, na prática, isso é aceito. Os autores não costumavam trabalhar bem com esse conceito. Hoje em dia, tem autores dizendo o seguinte, olha, como o contribuinte optou, então o direito de opção seria o que salvaria a constitucionalidade do lucro presumido, do Simples Nacional, por exemplo. Exatamente, porque senão ele poderia ter a opção de fazer o lucro real, quer dizer, ou ele estimou mal, ou como seria, né, ali as finanças dele, e aí ele tem que submeter. Esses assuntos que você puxou, Carlos, acho que eles são bem relevantes porque acho que a depender do contexto que a gente observa, uma presunção que aparentemente ela é relativa, ela pode se tornar absoluta ou até mesmo uma ficção, né? Eu pessoalmente, eu equiparo uma presunção absoluta a uma ficção, né? Que se você não pode provar o contrário, você criou uma verdade ali. Então eu equiparo isso com uma ficção. A questão dos depósitos. Uma pessoa jurídica, ela em regra, ela precisa manter registrada aquela movimentação que ela tem de banco, de caixa, etc, etc. Então ela, por obrigação legal, ela tem como provar toda a movimentação que ela tem nas contas bancárias, ou deveria conseguir. Pessoa física não. Pessoa física não tem que manter contabilidade. Mas, em regra, né, as operações de uma pessoa física são mais informais. Então, vamos lá, a gente faz um churrasco, por exemplo. Né? Então, ou vamos tomar uma cerveja, eu pago, deposita na minha conta. Lógico que eu estou sendo extremado, né? Porque a própria legislação coloca que depósitos em valores inferiores a determinado valor são ignorados e tal. Mas uma pessoa física, ela tem materialmente menos condições de conseguir demonstrar qual a origem de cada um daqueles depósitos do que uma pessoa física. Embora, né, ressaltando, num contexto social, o volume de operações bancárias de uma pessoa física, via de regra, acaba sendo inferior de uma pessoa jurídica. Como a pessoa física tem menos obrigações, em determinados contextos, essa presunção que aparentemente ela é relativa, porque admite prova contrária, ela acaba se tornando uma verdade absoluta pelo fato de você não ter como provar, simplesmente porque você não tem como provar aquilo. Então, esse ponto é o que me preocupa um pouco. E nos demais pontos que vocês levantaram do direito tributário, eu vejo assim com muita ressalva a questão de presunção quando a gente está falando em fato gerador, em fato jurídico tributário, né? Porque ele seria o mais próximo do crime, que é onde a coisa acontece, né? Então você presumir uma ocorrência de fato gerador eu acho um pouco complicado. No lucro presumido que vocês citaram, eu partilho do Bruno e dos autores que você citou, Carlos. Eu não vejo problema, porque o lucro presumido ele é opcional. A regra é o lucro real, que é a vida como ela é. O lucro presumido simples, a pessoa vai, se ela quiser optar por aquilo lá... Posso só colocar uma minhoca na sua cabeça? Não. Eu tratei disso na minha tese de A doutorado. gente vai começar a brigar aqui de novo? Igual o episódio passado? A gente ficou de bem agora, né? A gente ficou de bem. Mas não, é que é tudo tretado, viu? É tudo treta. Então, mas não precisa discutir isso, porque a gente quer abrir também palavra aqui pro Gabriel que quer falar e pro Demetrios, mas só pra você saber, na minha tese, eu tratei, por exemplo, lucro presumido. Tudo bem, o direito de opção salva. Mas por que salva? Na verdade, você está transformando isso num contrato. A distância entre o direito tributário, do ponto de vista da obrigação ex lege e uma obrigação ex voluntate, uma obrigação de vontade, diminui, fica temperada. É interessante isso. Eu vejo com muito problema,
né? Quando a presunção se volta para o fato gerador. Infelizmente, acho que na nossa legislação a gente não tem tanto assim, né? A gente citou o caso aqui de equiparação industrial, tal, são elementos voltados a outros aspectos da obrigação que eu vejo como menos problemático. É uma substituição para frente, que inclusive foi uma ficção jurídica, acho que isso se aproxima muito de uma ficção que foi afastada pelo judiciário, né? Justamente pela possibilidade de prova em contrário. Mas enfim, eu vejo com o meu posicionamento, eu vejo com essas ressalvas, assim, né? E pelo que eu tô vendo aqui na nossa conversa, acho que tá tendo uma diferenciação muito clara dos ramos do direito privado e do direito público. O direito privado, ele tende, e aí, professor Demetrios me corrige, por favor, muito mais aceitação dessas questões de presunção do que o direito público. O direito público é mais amarrado, né, Gabriel? Eu acho que ele deveria ser mais amarrado, né? E o direito, eu não digo o direito público em geral, mas o direito penal, porque o direito penal ele tem essa regra principal que é da presunção de inocência. E a regra da presunção de inocência você nunca pode desvincular do ônus da prova, né? É uma consequência da presunção de inocência que o ônus da prova esteja todo a cargo da acusação. Então, no exemplo que vocês usaram da movimentação bancária, que é recorrente no processo penal, né? Porque essas autuações elas acabam indo na discussão, a mesma discussão para a esfera penal, elas acabam confrontando de maneira frontal a presunção de inocência na medida em que o juiz criminal continua exigindo do sujeito, tal como exige o fisco, ou o juiz, né, civil, que vai atuar num caso tributário, que ele comprove que aquela movimentação não é renda tributável, por exemplo, né? E isso talvez seja aceitável na esfera fiscal, né? Mas na esfera penal certamente não é, porque contraria de maneira muito clara o princípio da presunção de inocência. E aí então, ou seja, ele se vale daquela presunção que não é da esfera penal, né, que é do direito tributário, de maneira claramente indevida. E acaba criando essa que vocês estão chamando de ficção, né? Enfim, uma ficção tão clara quanto essa que vocês mencionam aí, de que o criminalista ganha mais, aí, que é o que vocês estão sugerindo, né? Isso aí não é ficção, isso aí... Que é uma mentira. Não, isso é constatação fática, porque quem joga golfe na quarta-feira... Quarta-feira, 7 da manhã, cara. Isso que vocês estão dormindo, eu tô jogando. Qual é o problema? Bem, eu da minha parte, eu concordo com o que o Felipe disse. Realmente me parece que no direito civil, no direito privado como um todo, essa ideia de presunção é bem mais aceita, né? Agora, já que o direito civil em especial é um direito que rege a vida do cidadão desde o nascimento até o seu falecimento, né? Eu terminaria aí minha contribuição com inclusive ali o 1231 do Código Civil, ele diz que a propriedade presume-se plena e exclusiva, até a prova em contrário. E um exemplo muito claro disso nas nossas vidas é a multipropriedade imobiliária, né? Que veio para ficar, foi a tese, na verdade, defendida pelo professor Gustavo Tepedino, quando prestou concurso para titularidade de professor de Direito Civil da UERJ, na década de 80, mas hoje, inclusive, positivada no Código Civil, né? Então isso demonstra que o direito como um todo, não só no âmbito privado, está em constante evolução e compete a nós aí que, né, os estudiosos, os operadores do direito, como dizem, sempre está aberto a novas ideias e novos debates. Eu passo a bola para frente e já deixando aí meu muito obrigado, meu agradecimento. Obrigado, Demetrios. Gabriel, esse nosso bate-papo já tá durando aí mais de 1 hora de gravação. Ó, e ouvintes, a gente tá tomando cerveja, tá todo um clima aqui. Agora é só assim. Agora é só assim que a gente grava. Agora é só com cerveja, porque daí fica um debate melhor. Mas assim, tá um debate super interessante. A gente, lógico, gente, fica superficial, porque, imagina, é um mundo que está sendo discutido há 2 milênios, o tema, desde o direito romano. E a gente tá aqui discutindo numa conversa, né, descontraída. Bom, então, pessoal, acho que a gente caminhou bem aqui, né, sobre esse tema. Bruno? Eu acho, sim, que a gente explorou bem aí os conceitos, né, e as questões práticas. Acho que no campo tributário a gente tem bastante coisa ainda até para explorar, talvez num próximo episódio. A questão das pautas fiscais, né, que são bastante debatidas. Uma coisa interessante, aproveitando a sua fala aqui, Bruno, é que eu não quero pegar o Gabriel e começar a falar, né, tá, mas e o sítio do Lula? E a Elisa Samud, que são os exemplos clássicos que os leigos do direito penal, né, os leigos igual a gente aqui, fica sempre ouvindo. Mas é isso aí, obrigado, Gabriel.
professor Demetrios. Acho que foi muito produtivo aqui a nossa conversa de hoje. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado. E que venha a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela partilha, né? É sempre bom estar com vocês, aprendendo coisas novas todos os dias. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Também, ouvintes, muito obrigado aí por ter acompanhado a gente. E até o próximo episódio. Obrigado, gente. Nos ouvimos na próxima. Até mais.